Então, gente, a correção da página 55 e 56, que fala dos verbos no imperativo positivo e no imperativo negativo, tá? Lembrando, então, que o imperativo é o modo da ordem do pedido, e também aqui nas receitas a gente pode usar ele de modo informal para publicação de receita, tá? Na maioria das vezes, assim, no geral, o imperativo a gente usa o tu de modo informal e os tede de modo formal. Só que na receita é permitido fazer isso, de usar ele de modo informal, né? Dentro de uma receita. Então, aqui nós temos o número 2. Qual é a forma em infinitivo de los seguintes verbos? Então, isso lembrando que isso é a correção dos exercícios, tá? Verbo no infinitivo é o verbo que está no seu estado original, ou seja, ele não está conjugado, né? Então, aqui traz o imperativo tu, os verbos conjugados, né? E era para colocar o seu infinitivo. Então, coloca tu, né? Vai vir de colocar, né? Deja, de deixar. Corta, de cortar. Lava, de lavar. Seca, de secar. Mescla, de mesclar. E guarda, de guardar. Esses verbos aqui são todos, aqui menos o, todos são regulares, né? São todos verbos regulares, então não tem mudança no seu radical. No número 3, o tratamento fosse formal. Como se conjugaria esses verbos em imperativo? Tá? Então, se for formal, né? Ou seja, se for no usted. Então, lembrando que os verbos com a no tu continuam com a, depois muda para e quando é usted. Os verbos com er e ir continuam com e depois mudam para a, tá? Então, nesse caso aqui, colocar. Colocar é um verbo irregular, né? Então, vai ficar coloque. Coloque el orégano deshidratado em um recipiente. Dejar. Deje, deja tú, deje usted. Deje reposar un ratito. Corte. Corte, né? De cortar. Corte, corta tú, corte usted. Corte muy finamente los dientes de ajo. Luego, lave, seque bien y corte muy finamente el perejil fresco. Mezcle el orégano rehidratado y el ajo. Guarde el chimichurri em um frasco com tapa bem hermética. E aí, vamos ver como é que ficou aqui, né? Ou melhor, aqui no próximo exercício, né? Nós temos outros verbos aqui. Ó, exercício fortalecimento. Levantar los braços. Resumen. Siéntese en su silla, ponga los pies apoyados en el suelo, los pies paralelos y los hombros. Los brazos derechos y ambos lados, las palmas hacia adentro. Levántate, los brazos hacia los costados, hasta la altura de los hombros. Mantenga esa posición, lentamente baje los braços. Então, como a gente viu na aula anterior, aqui vai estar falando sobre a questão dos pronombres junto com o verbo, né? Então, siéntese, esse T aqui, ele já vai dizer que está falando na persona de tu. Então, na primeira recomendação, siéntese em uma silla, o pronome destacado se coincide com o tratamento formal. Qual seria o pronome adequado para um tratamento informal, tá? Da segunda persona. Então, aqui, siéntese, esse C aqui, ele é formal, porque ele está na terceira pessoa, tá? Então, ele quer que fique na segunda pessoa. Então, para isso que ficar informal, teria que ser siéntete, né? Então, aqui, ó, teria que botar o T. Siéntate, né? Então, agora coloque o correto do imperativo informal.
siéntate em uma silla. Tá? Desculpa, eu falei siéntate, mas é siéntate em uma silla. Tá? Corrigindo aqui, ó. Siéntate em uma silla. Então, esse é o correto para o uso informal. Depois, na próxima página, era só para terminar esses verbos aqui, né? Como seriam estas recomendações utilizando imperativo informal? Então, ou seja, eu vou pegar aquele texto e vou colocar na persona de tu. Então, a gente já viu que o primeiro ali é siéntate. Siéntate na silla. Pon, certo? Porque esse pon aqui é o verbo poner para a persona de tu no imperativo. Pon los pés apoiados, e é um verbo irregular, tá, gente? Ó, poner. Pon los pés apoiados en el suelo, los pés paralelo a los hombros. Los brazos derechos a ambos lados, las palmas hacia adentro. Levanta los brazos hacia costado, hasta la altura de los hombros. Mantém essa posição, lentamente baja los braços. Tá? Então, essa daí seria a correção do exercício que eu passei lá na próxima aula, na última aula.